E eu não posso confundir o nome das mulheres e falar uma mulher no lugar da outra. Olá, galera! Vamos falar de mais um Mulheres na Dança. E hoje a gente vai conhecer uma mulher brasileira. Tava na hora, né, da gente falar de uma brasileira. Antes de começar a falar dessa mulher brasileira, eu queria te convidar a curtir o vídeo aqui embaixo e também te convidar a se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu no canal. Bom, hoje a gente vai falar sobre Eros Volusia. Eros Volusia foi uma menina que nasceu em 1914 e ela morreu em 2004, faz bem pouco tempo. E a Eros Volusia tinha esse nome, todo mundo acha que é um nome artístico ou algo do gênero, mas não, é um nome que foi dado pela mãe dela, porque os pais dela eram poetas e a mãe dela gostava de escolher nomes com muita tranquilidade, muita sabedoria de alguém da área de letras, linguística e poética para o nome das suas filhas. E ela escolheu Eros Volusia, então, para chamar a sua filha. A Eros Volusia, ela se envolve com a dança desde criança, desde pequenininho. Com 4 anos de idade, a Eros começa a fazer balé clássico. E também conta a história dela que ela, de uma família católica, muito católica, ela tinha na frente da casa dela um terreno de candomblé. E ela gostava de fugir de casa com 4 anos de idade para ir dançar no terreiro de candomblé. Então a vida dela e a história dela na dança mistura as experiências que ela teve nesse terreiro de candomblé com as experiências dela de balé clássico desde criança. Numa das reportagens que existe com ela mesma conta que desde muito criança ela dançava e que a família inclusive convidava amigos e pessoas muito conhecidas aqui no Brasil para assistir ela dançar. Em 1928, ela vai então ser aluna da Escola de Bailado do Rio de Janeiro. A Escola de Bailado do Rio de Janeiro foi a primeira escola municipal de balé aqui no Brasil. E a escola de bailado começa 2 anos antes da entrada da Eros Volusia. Como a gente conhece pouco a história brasileira, estou aqui dando algumas informações para a gente se localizar. A Escola de Bailado do Rio de Janeiro, ela começa sendo dirigida pela Maria Oleneva, que é uma bailarina russa que vem morar no Brasil. E em 1928, a Eros Volusia então presta e entra como aluna da Escola de Bailado do Rio de Janeiro. Lá ela continua estudando balé clássico e logo ela começa a se destacar. Mas ela não se destaca por ser uma super bailarina virtuosa. Ela se destaca porque ela era uma menina muito criativa e muito expressiva. E isso fazia dela alguém muito diferente no meio das outras bailarinas. A Eros Volusia, ela fica tão famosa aqui no Brasil que ela chega a ser comparada com a Isadora Duncan, como se ela fosse a nossa Isadora brasileira. Ela recebe na sua dança várias influências do movimento antropofágico, principalmente via a experiência dos pais dela nessa época do modernismo. E ela também tinha influências aí tanto do maracatu, do candomblé, quanto do maxixe na sua dança. E ela chega então a ser considerada a bailarina brasileira, ou aquela pessoa que dá início ao pensamento de um bailado brasileiro, do que seria essa dança cênica brasileira. Além de dançar no balé, a Eros Volusia, ela também dançava no teatro de revista. O teatro de revista era uma estética teatral que fica bem famosa e bem popular aqui no Brasil, desde mais ou menos 1880 até 1960. O teatro de revista é um teatro de variedades, onde as pessoas iam para assistir cenas muito diferentes umas das outras, feitas por artistas dos mais variados, desde uma cena de um músico tocando até uma bailarina dançando ou uma cena teatral, enfim, várias coisas ali, por isso essa ideia de um teatro de variedades. E era um teatro também onde tinham as vedetes, meninas que dançavam nessas aberturas e nessas mudanças de cena. Uma das referências que a gente ainda tem, né, de pouco tempo no teatro de revista no Brasil, é o surgimento da própria televisão e até mesmo o programa do Chacrinha, que era muito inspirado nessa estética do teatro de revista. Hoje em dia a gente tem coisas
muito distantes disso, mas nós temos aí até Domingão do Faustão com muitas meninas dançando, e isso tem aí um desenvolvimento histórico dessa nossa história com o teatro de revista. E a Eros Volusia dançou muito e se destacou muito nesse teatro de revista. Só para a gente ter uma noção, Carmen Miranda, provavelmente você já ouviu falar dela, a Carmen Miranda, ela se inspirou na Eros Volusia no jeito de dançar. Carmen Miranda era uma cantora, né, era uma performer como cantora, mas ela se inspirou no jeito da Eros de dançar para dançar tudo aquilo que a gente conhece, as mãozinhas que se mexem e tudo mais. Né, vem dessa influência aí da Isadora dançando. Além disso, a Eros Volusia também foi professora de dança, deu aula de dança durante muito tempo, aula de balé durante muito tempo, e ela tem aí várias bailarinas de nome importantes brasileiras que passaram por ela, dentre elas Mercedes Batista e Luz del Fuego, que são duas mulheres que provavelmente a gente vai falar delas ainda em algum momento aqui nesta série do Mulheres na Dança. Neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário. Bom, muito recentemente eu tive o prazer de adquirir e ter o contato com esse livro, que é um livro da Eros Volusia, escrito pela Eros Volusia. Ela também foi uma pesquisadora, uma pessoa que pesquisou muito e estudou muito as danças no Brasil. E ela, perto do final da vida, escreveu esse livro. E vou dar uma olhadinha na data aqui para a gente ter noção, porque a pessoa ainda não olhou a data exatamente. É um livro de 1983. O livro tem até uma dedicatória e uma assinatura dela mesma. E eu queria ler um trecho desse livro para vocês, um trecho que tem o subtítulo Dança Clássica e Dança Moderna. De alguma forma são ideias que atravessam dança clássica, dança moderna e dança contemporânea no Brasil. São pensamentos bem interessantes para a gente pensar a nossa atualidade. Se você achar interessante a leitura desse livro, e como ele é raro e muito difícil de encontrar, comenta aqui embaixo que eu posso depois fazer leituras de outros trechos desse livro que eu considero importantes e interessantes para a gente pensar a dança através dessa referência histórica que é a Eros Volusia. Bom, vamos lá. As velhas formas de arte, embora eternas em sua expressão de beleza, já não passam de velhas fórmulas, não nos satisfazendo mais a sensibilidade inteiramente alterada com a evolução por que vem passando o mundo. O sorriso enigmático de uma Mona Lisa, o melífluo platonismo de um soneto de Anvers, a melancolia envolvente de um noturno de Chopin, a formosura tranquila de uma Vênus de Milo ou o romantismo esvoaçante de um espectro da rosa, penso, nenhum sucesso alcançasse agora. Lançados inéditos ao juízo crítico do público de nossos dias. Essas obras-primas do espírito de outras épocas pareceriam, por certo, futilíssimas, nessa fase amarga da humanidade em que todas as realizações virtuosas têm um sabor de lágrimas e de sangue. A dança moderna jamais se poderia restringir ao número limitado de passos e atitudes do classicismo. Jamais alcançaria transmitir ao público a profundeza de sua idealidade através de granjetês e piruetas. Expressões típicas de uma sociedade hierarquizada, mas estranhas ao convulso caos da nossa hora. A angústia do homem em face dos problemas sociais, o sacrifício dos povos na defesa da liberdade do mundo, a marcha pesada e heróica das coletividades para esse alvorecer de confraternização que não vem longe, teriam forçosamente de sugerir à dança novos passos, novos gestos, novas máscaras, novas linguagens. O bailado brasileiro, com seu aspecto revolucionário de desafogo, de libertação, com sua irreverência de instinto jovem,
com sua conduta de desabrochamento racial, tinha de suscitar controvérsias, mas tinha que vencer, porque era mais uma revelação forte da personalidade artística do país. Não deslizava nas pontas dos pés, porque devia caminhar com a energia indispensável aos desbravadores de novos horizontes geográficos. E marcha, agora, celeremente, para um grande concerto universal. Cada povo deve apurar a sua personalidade, deve conquistar a independência do seu intelectual, para conservar a autonomia política, para merecer o lugar que lhe cabe no mundo, para exprimir sua consciência, para contribuir no patrimônio da civilização. Escultura móvel da natureza e das almas, a dança bem pouco vale quando restrita a exercícios apurados de pernas e braços. Ela requer expressão e ideia. Ela carece de vida que lhe espiritualize a técnica, que a transporte à atmosfera das criações. Um simples divertimento dos olhos, através de sequências mais ou menos difíceis de coreografia, não pode ser considerado arte. A dança moderna possui um destino mais amplo, tem finalidades mais profundas. Em nenhuma outra arte o classicismo predomina agora, pois a humanidade está fadigada de suas fórmulas falsas e frias, que fogem à naturalidade da vida do homem e amortecem os ímpetos da emoção. Bom, é isso, né? Muito forte para pensar essa relação de transformação aí dos pensamentos da dança clássica para os pensamentos de dança moderna contemporânea aqui no nosso Brasil. Fica aí para você então, texto direto da Eros Volúzia e até mais. Tchau, tchau!